respostas. E o último assunto desse vídeo que eu quero falar com vocês é a respeito assim, do zagueiro Maicon, onde já na tarde dessa quarta-feira o Globoesporte.com deu essa notícia de que assim, o Maicon teria sido procurado pelo Santos para a sua contratação de forma definitiva, tá? Enfim, até o Maicon Mendes também no seu Twitter falou a respeito disso, onde o Santos procura um zagueiro e seria indicação do técnico do Fábio Carille, né? Técnico do Santos há um pouco mais do que 5 meses e assim, até mesmo teria a possibilidade de render um dinheiro para o Cruzeiro e também jogadores. Então, diante disso, não seria uma proposta apenas para o Cruzeiro se livrar dos salários do Maicon, até porque quando ele chegou, o Alexandre Matos tinha dado um salário bem superior ao do que ele tem hoje. O Ronaldo convenceu ele a continuar aqui no Cruzeiro e assim, sem dúvidas, até mesmo eu acho que a proposta salarial do Santos poderia ser bem mais interessante. Mas, para falar a verdade, eu vejo que a chance desse negócio acontecer seria bem baixa. Você pode ver no dia a dia mesmo, o Maicon está extremamente comprometido aqui com o Cruzeiro. É um cara, assim, realmente, você olha nos stories dele, claramente ele está feliz aqui na Raposa. Então, a chance dele sair hoje, eu vejo que era mais se fosse, assim, se o Ronaldo quiser, do que provavelmente do que o Maicon sair aqui do Cruzeiro, ou algo nesse sentido. Vale lembrar que, assim, no início da temporada de 2020, vários times do futebol brasileiro, o São Paulo, o Flamengo, tinha interesse na contratação do Maicon e ele não voltou. Naquela época tinha até especulações falando que ele estava querendo mais do que 500, 600 mil reais por mês para voltar ao futebol brasileiro, e voltou para o Cruzeiro justamente por conta de ter essa identificação, um clube onde ele foi revelado com um valor muito baixo do que aqueles que estavam sendo especulados. Um ano antes ele estava sendo especulado no São Paulo e ainda veio aqui para o Cruzeiro, então é um jogador com mercado sem sombra de dúvidas. Mas, igual eu falei para vocês, só se o Cruzeiro vê que tem boas opções ali dos jogadores do Santos, que pode ser envolvido nessa negociação, ou se, por exemplo, o Maicon aceitar, né, que o Cruzeiro tem interesse da liberação, porque tem um salário elevado, mas eu acho isso bem difícil de acontecer, justamente por conta do Maicon ter jogado com uma certa frequência, já deu uma assistência aqui pelo Cruzeiro em 4 partidas até aqui, excelente jogador que tem tudo para ser o grande destaque nessa zaga do Cruzeiro para esse ano. Vale lembrar que o Santos tem algumas opções de jogadores que não estão sendo muito aproveitados, teve até alguns que o Cruzeiro já demonstrou interesse na última temporada, como por exemplo o Matias Lacava, que deve ficar no Santos, quem sabe não poderia ser emprestado, eu acho difícil. Tem algumas boas opções e se você quiser, eu posso até dar uma analisada melhor no time do Santos e ver quais opções teria assim para vir para o Cruzeiro, visando essa temporada agora de 2022, tá? Enfim, quero que você chegue nos comentários o que você acha a respeito dessa troca envolvendo o Maicon, compensação financeira, jogadores, se você acha que compensaria ou não para o Cruzeiro. E o último assunto desse vídeo que eu quero falar aqui com vocês é a respeito do Pedro Lourenço e também de outros investidores. Será que teria a possibilidade, por exemplo, do Cruzeiro receber novos investimentos na SAF? Enfim, essa é uma questão que já estava sendo debatida há um bom tempo, mesmo antes de transformar em uma empresa. Vale lembrar que lá para junho e julho do ano passado, de 2021, o Cruzeiro até especulou essa possibilidade de ter um grupo de empresários investindo no Cruzeiro, mas o Sérgio Rodrigues já tinha deixado claro que o Cruzeiro teria no máximo um dono, né? Não teria essa possibilidade de ter 2, 3 donos, até porque poderia ter muitas divergências no pensamento, e isso não pegaria muito bem, principalmente pensando nesse primeiro momento. Enfim, passou o tempo, o Ronaldo comprou o clube e o site O Tempo informou que nessa reunião que teve um encontro entre o Ronaldo e o Pedro Lourenço na última terça-feira, agora dessa última semana, teve esse encontro deles e que um dos assuntos comentados foi, no caso, a possibilidade do Pedro Lourenço se tornar um dos investidores da SAF. Algumas pessoas próximas ao Pedro Lourenço disseram essa matéria do O Tempo que ele tem interesse de ser um dos investidores e, no caso, contribuir financeiramente para o time, possivelmente também na chegada de novos jogadores. E depois dessa notícia foram vários os nomes especulados que poderiam investir aqui no Cruzeiro. O Ronaldo mesmo já teve encontros com alguns empresários, mas nós não sabemos se foi nesse intuito ou não, até porque é uma compra bem recente e não sabemos, por exemplo, como que iria funcionar. O Pedro Lourenço iria aportar 100 milhões aqui no Cruzeiro, por exemplo, ele ia ficar com 15%, 20% da SAF. Não sabemos, não acho que o Ronaldo teria interesse de abrir mão desse percentual, mas seria interessante ter um grupo de empresários igual o Pedro Lourenço, que tem uma relação excelente com o torcedor do Cruzeiro. O Ronaldo e o Pedro Lourenço investindo aqui no Cruzeiro, acho que sem dúvidas teria um potencial gigantesco. E até também nessa matéria do O Tempo, eles informaram que o Pedro Lourenço tem interesse de fazer um time do Cruzeiro mais forte, porque se você for olhar o time do Cruzeiro hoje, eu não acho um time ruim, tá? Em relação a peças e tudo mais, nossa, que time não vai nem conseguir o acesso, eu discordo totalmente. Vi até matéria do Globo Esporte falando que o Cruzeiro tinha que preocupar mais com a Série C do que no acesso para a Série A.
eu discordo totalmente, tá? Acho o time do Cruzeiro bem interessante e bem capaz de conseguir o acesso. Mas sem dúvida, se o Cruzeiro tivesse ali, por exemplo, nem chutando muito valor não, uns 40, 30 milhões de reais ali, somente para fazer contratações, já seria um valor excelente para contratar algumas peças importantes, ainda mais ele chegando de fim de contrato, tendo que pagar, por exemplo, 15, 20 milhões numa promessa, mas eu acho que seria bem interessante para o Cruzeiro fazer essa montagem do elenco e quem sabe, né, até ter um novo investidor aí na parada. Quem sabe o Pedro Lourenço seria o melhor dos dois mundos, né? O Pedro Lourenço e o Ronaldo. Vamos aguardar aí para ter mais informações. E até mesmo se tiver mais um encontro, outra reunião para agendar a situação, pode ser um indício de que essa conversa, no caso, teria avançado. Bom, quero começar falando com vocês sobre uma matéria do Globoesporte.com, falando sobre assim, o time ideal do Cruzeiro, onde possivelmente nessas próximas rodadas já vamos ter a provável escalação de que o Paulo Pezzolano pode iniciar, por exemplo, a Série B e do que ele tem tirado de lição até agora, nessa altura da temporada, quem vai ser o titular, quem vai ser o reserva, pelo menos assim, já dá para ter um esboço bem claro de como pode ser essa escalação, com algumas dúvidas ainda em relação à zaga e também no setor de volantes, mas assim, eu vejo que pontas, atacantes e tudo mais já está bem próximo de ser definido. Eu digo isso por conta das rodadas que já teve no Campeonato Mineiro, já foram 6 rodadas até aqui. Além disso, também tem esse caso envolvendo os próximos jogos que vão ser bem importantes. Domingo agora diante do Vila Nova, 11 horas da manhã. Na quarta-feira, um jogo na Copa do Brasil contra o Sergipe, fora de casa. Primeiro jogo mata-mata pelo Pezzolano. E depois, no próximo domingo, clássico contra o Atlético Mineiro, fora de casa. Então, assim, vai ter um trabalho intenso nesses próximos dias. Que só para você ter uma ideia, em pouco mais do que 20 dias de temporada, já foram mais de 7 jogos até aqui, então é um número intenso de partidas e o Paulo Pezzolano tem dado oportunidades para todos os jogadores, assim como ele havia prometido. Só, se eu não me engano, o Eduardo Ageu ainda não entrou em campo, mas de resto todos tiveram oportunidade de entrar em campo nessa atual temporada do elenco principal, algo que muitos anos eu não via isso acontecendo em algum time no futebol brasileiro, tá? Igual eu falei para vocês, vai ter essas viagens, jogo fora de casa em Acaraju, depois o clássico contra o Atlético Mineiro, então 2 partidas bem decisivas e pelo menos na minha mente eu já vejo um Cruzeiro ali parecido com esse que eu vou falar aqui para vocês. Claro que pode ter alteração, mas eu acho bem provável que o Cruzeiro ainda continue jogando com aquele esquema de 5-4-1, com assim, 3 volantes, um ponta aberto na esquerda e outro meia na direita. Eu vejo com o goleiro Rafael Cabral, lateral direita o Rômulo, a zaga possivelmente com o Maicon e o Matheus Silva ou o Eduardo Brock, eu fico aqui nessa dúvida. Lateral esquerda o Matheus Bidu, de volante eu vejo que possivelmente será o Adriano e também um jogador que está tendo um pouco mais de sequência até aqui, mas eu vejo que ainda tem minhas dúvidas, o William Oliveira ou o Pedro Castro. Nessa outra opção de volante eu vejo que tem muitas opções, tá? Ainda tenho minhas dúvidas de quem vai ser. Tem o Lucas Ventura ainda, então várias opções para esse setor. Eu vejo ali que o Felipe Machado e o Adriano nesse momento são os principais, além do William Oliveira. Vamos aí aguardar qual que vai ser a definição do Paulo Pezzolano. De meia, o Giovani, um cara um pouco mais avançado. Na esquerda, como foi para vocês, o Vagninho. Na direita, possivelmente o João Paulo jogando um pouco mais de ponta. E centralizado, o Edu. Ainda vai ter algumas opções que o Paulo Pezzolano vai ter, como por exemplo o Vitor Leque, o Bruno José. Vamos ver se ele vai colocar de ponta, vai tirar algum volante. Tem o Marco Antônio que pode jogar mais ofensivo. Então assim, ainda é difícil falar qual que vai ser a escalação ideal, mas já temos em mente como que pode ser e também em relação à escalação. Eu não descarto, por exemplo, a mesma escalação ser utilizada no jogo contra o Sergipe na Copa do Brasil e no clássico diante do Atlético Mineiro. Quero que esteja aqui nos comentários. O que você acha dessa escalação que eu falei aqui com vocês e quais jogadores você acha que tem que ser o titular e o reserva nessa temporada. Dando sequência nesse vídeo falando sobre a venda de ingressos, onde o Cruzeiro já iniciou nessa sexta-feira as vendas de ingressos para a partida de domingo, 11 horas da manhã, no Independência, às 11 horas. Enfim, essa partida aqui inicialmente, nesse primeiro momento, só os sócios, na sexta-feira, os sócios da categoria Diamante, Tribuna, Multicampeão e Eficiente poderão comprar os bilhetes por causa da prioridade, mas já a partir desse sábado a venda começa para geral, para quem não é sócio, para quem é sócio e tudo mais. A partir de meio-dia já tem a venda de ingressos. Ainda não teve uma divulgação de qual o percentual dos ingressos que já foram vendidos, mas os valores estão entre 30 a 130 reais, dependendo do seu plano de sócio. Você pode ter desconto também para essa partida, então só acessar lá os ingressos.cruzeiro.com.br e dar uma olhada em relação a quais os benefícios, quais os valores. Você pode comprar aí tudo pelo site e ter uma facilidade maior ao entrar no estádio.
Enfim, os torcedores têm que apresentar o cartão de vacinação, como já é de costume, e é uma partida que o Cruzeiro tem uma expectativa de público bem alta. Eu preferiria que fosse a partida no Mineirão, tá? Até por ser 11 horas da manhã, eu vi que tem bastante torcedores do interior que se mobilizaram para ir nessa partida, justamente por ser num domingo. Enfim, caso você vá nessa partida, é do interior, deixa aqui embaixo para mim saber se vocês estão animados mesmo. Eu, sem dúvidas, preferiria essa partida no Mineirão, mas não é o que vai acontecer. Vai ser no Independência, onde o Cruzeiro joga para manter a liderança. O Cruzeiro tem 18 pontos até aqui, e se vencer praticamente já vai dar um passo muito importante, já é quase garantindo a classificação para a próxima fase, mas o importante mesmo é manter essa liderança. O apoio da expectativa, o apoio da torcida vai ser grande, a expectativa é de público cheio. O Independência dificilmente vai passar dos 30 mil torcedores, mas eu acho que vai ter essa capacidade máxima, até porque o Cruzeiro jogando com uma lotação máxima, o Ronaldo vai ter um interesse maior em mandar suas partidas no Mineirão, porque no Mineirão, nos últimos jogos, teve prejuízo de 50 mil reais, e o Cruzeiro jogando no Independência, como por exemplo na última rodada, teve um lucro superior a 49 mil, então o Ronaldo tem preferido por optar as partidas no Independência. Eu quero que você deixe aqui nos comentários se você vai nessa partida ou não.